Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 3. Assim está escrito: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Este é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 ações do espírito excelente em Daniel. Nós conhecemos a história de Daniel quando ele, ainda adolescente, foi levado cativo para a Babilônia. Como ele era conhecido da família dos nobres, Nabucodonosor, que à época reinava, queria colocar alguns em atividade e, portanto, chamou aquelas pessoas e deu a devida característica das pessoas que ele queria que viessem de Jerusalém, lá de Judá, para viver na Babilônia. E diz assim, no capítulo 1 do profeta Daniel: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Esta foi a exigência do rei à época, Nabucodonosor. E diz: mancebos em quem não houvesse defeitos algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras da língua dos caldeus. Bem, esta era a exigência, e eles deveriam ficar sendo treinados por 3 anos, e depois, então, eles seriam designados de acordo com o resultado daquele treinamento. Então diz: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes foram os 4 jovens que Aspenaz trouxe lá dos filhos de Judá para viverem na Babilônia. E nós entendemos aqui que já desde o princípio, Daniel foi instruído, orientado, ensinado pelos seus pais a temer a Deus, a servi-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo e a não abrir nenhuma brecha para que a sua vida de comunhão com Deus ela tivesse alguma interrupção. Então Daniel, já desde o primeiro dia que chegou à Babilônia, ele já demonstrou a sua firmeza de caráter, o seu comprometimento e fidelidade com Deus, que por nada ele abriria mão desta perfeita comunhão que ele desfrutava junto ao Senhor Deus, mesmo distante da terra, distante da família, distante de tudo, mas ele estava no lugar onde ele entendia que Deus estava com ele. Esta é
a melhor certeza que o ser humano pode ter. Quando ele tem uma vida de acordo ao propósito e à vontade de Deus, e ele tem a convicção da presença de Deus na sua vida. E não importa para onde ele seja levado, pode ser ao lugar mais distante da terra. Não importa, ele sabe que ali Deus estará com ele. Como esteve na sua cidade, em meio à sua parentela, Deus não muda, Deus é imutável. Como foi lá, ele será aqui, ali, acolá e além. Não importa o lugar. No entanto, que as pessoas mantenham o comprometimento de fidelidade ao Senhor, o Senhor se corresponderá com eles e os ajudará nos momentos mais difíceis da vida. E Daniel, ele já tinha em si este espírito excelente que vieram descobrir já lá pelo capítulo 6. Mas quando entendemos as posições de Daniel em Babilônia, nós somos levados a compreender que este espírito excelente, de que fala aqui no capítulo 6 e o versículo 3, já habitava em Daniel. Em Nabucodonosor e Belsazar, ele dizia: o espírito dos deuses habita em ti. Já havia diferença em Daniel. Mas aqui no tempo de Dario diz: não, um espírito excelente. Não é espírito dos deuses, é um espírito excelente. Essa foi a melhor designação que eles puderam deixar registrado com relação à vida de Daniel, pontuando em cada reinado, em cada império por onde ele atravessou, a sua conduta, o seu procedimento, a sua lealdade, sua fidelidade, sua comunhão com Deus. E ele passou por Nabucodonosor, por Belsazar, por Dário, por Ciro, e ele envelheceu na Babilônia fisicamente, mas com Deus ele se renovava a cada dia por conta desse espírito excelente que Daniel tinha na sua vida. Em várias situações, o caráter de Daniel era de alguém certamente diferenciado nas palavras, nos atos, nos ajuntamentos, aonde quer que fosse, Daniel, ele era destacado. Isto por quê? Não porque ele se fazia a si mesmo para que fosse visto pelas pessoas, mas porque nele habitava um espírito excelente. E as suas atitudes, ações e palavras identificavam esta presença maravilhosa que as pessoas não tinham, mas que ao perceber que habitava em Daniel, as palavras dele tinham um peso incomum. Por quê? Daniel não abria a boca de qualquer maneira. Ele abria para dizer o que Deus lhe ordenava. Então, este espírito excelente já veio com Daniel desde quando ele estava lá com os seus familiares em Judá. E ele veio para a Babilônia e esse espírito excelente veio dentro de Daniel. Que beleza, que maravilha, que encanto ver um adolescente com posições firmes, comprometimentos sérios, fidelidade a Deus. Não foi a beleza de Babilônia, a riqueza, a grandeza que pôde demovê-lo da sua vida com Deus. Não. Nada poderia fazê-lo mudar a sua conduta. Ele tinha experiências pessoais com Deus. E quem tem estas experiências com Deus não se deixa levar por ofertas e atrativos que se apresentam.
mas mantém-se firmado em Deus. Então nós encontramos aqui Daniel, o homem em quem habitava o espírito excelente. Então, o homem que tem um espírito excelente, ele tem firmeza de propósito. Este é a primeira ação do espírito excelente neste homem, Daniel. Ele tem firmeza de propósito. Aqui no capítulo 1 e o versículo de número 8, assim está escrito: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que se lhe concedesse não se contaminar. Então, a primeira ação do Espírito excelente que havia em Daniel foi levá-lo a ter firmeza de propósito. Ele diz aqui, assentou, propôs, determinou no seu coração não se misturar com a bebida, nem com o manjar do rei. Ele preferiu viver a sua vida com Deus, na sua simplicidade, do que desfrutar o glamour daquele império e perder a comunhão com Deus. Nós aprendemos lições preciosas com este jovem Daniel. Então, em primeiro lugar, a primeira ação do Espírito excelente é que Daniel tinha firmeza de propósito. A ordem do rei era que aqueles cativos tivessem acesso à bebida do rei e aos manjares do rei. Daniel entendia que tanto a bebida como os manjares do rei era algo consagrados à idolatria e, portanto, ele não se deixou levar por esse estado de coisas, mas ele assentou no coração não se contaminar. Ele queria continuar mantendo-se puro, santo, diante do Senhor. E o que fez Daniel? No capítulo 1 e o versículo 9, está escrito assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Bem, nós começamos a observar aqui que Daniel recebeu de Deus graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Os outros não tinham esta facilidade de falar, de cair na graça daquele Aspenaz. Mas a Daniel, aonde havia um espírito excelente, Deus fez com que graça e misericórdia se lhe fosse dada, e ele, então, Deus começou por ali a mudar aquelas circunstâncias. Ou seja, uma coisa que era determinante pelo rei fazer, que era dar a bebida e o manjar do rei, Daniel, quando entende e sabe o Deus a quem ele servia e a sua fidelidade em se portar diante do Senhor, ele chegou ao chefe dos eunucos e pediu a ele o seguinte: que lhe concedesse não se contaminar. Então Daniel preferiu não comer o manjar do rei, nem beber a bebida do rei, mas que o Aspenaz lhe desse atenção a este pedido. E o Aspenaz disse: eu tenho medo do meu senhor o rei. Como? Ele vai vê-los mais tristes e a minha vida vai ficar a prêmio. Mas Daniel disse: não, experimenta 10 dias e dê-nos a comer somente legumes a comer e água a beber. Faz conosco a experiência por 10 dias.
depois verás. E ele conveio nisto. E ao término de 10 dias, a palavra de Deus diz que o semblante deles era melhor do que os demais. Não é que havia algo descritivo neles, mas é por conta do espírito excelente que habitava em Daniel. E ao fim dos 10 dias ele estava mais gordo do que os mancebos que comiam por seu manjar, e o despenseiro tirou a porção deles. Não mais continuou a oferecer o manjar do rei e a bebida do rei, mas lhe dava legumes e água. E eles assim passaram a existência dele ali sem se contaminarem. Por que isto? Por conta de que nele habitava um espírito excelente. Esta é a segunda ação do espírito excelente. Deus muda circunstâncias para quem tem um espírito excelente. Então já observamos a primeira ação, que o homem de espírito excelente tem firmeza de propósito. A segunda ação é que Deus muda as circunstâncias para quem tem um espírito excelente. A terceira ação, nós encontramos que quem tem um espírito excelente, ele é honrado por Deus, conforme li aqui no capítulo 6, o versículo 2 de Daniel. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 2 que Daniel foi colocado como um dos 3 principais príncipes para reger sobre os 120 presidentes daquelas províncias. Então, a terceira ação do espírito excelente é que quem o possui é honrado diante do Senhor. É honrado por Deus. Deus o leva à honra. Então, quem tem o espírito excelente é honrado por Deus. Esta é a terceira ação de quem tem um espírito excelente. A quarta está aqui no versículo 3 que li, que diz que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, esta quarta ação de quem tem o espírito excelente é que ele é reconhecido pelos homens. As pessoas veem, notam algo diferente em quem tem um espírito excelente, a semelhança de Daniel. Não precisava Daniel dizer que tinha, bastava ele viver a sua vida e a sua conduta com Deus, da maneira como sempre viveu. Sinceridade, temor, pureza, fidelidade, e as suas ações, os seus movimentos, as pessoas observariam que havia nele diferença. E esta diferença era por conta desse espírito excelente que habitava em Daniel. Então, a quarta ação, quem tem o espírito excelente é reconhecido pelos homens. Não passa em branco. As pessoas o reconhecem. Deus o honra e as pessoas o reconhecem aqui na terra. Mas a quinta ação de quem tem este espírito excelente é que ele não se abala diante dos problemas e das dificuldades que possam aparecer. Quando o rei intentava colocar Daniel sobre todo o reino, aqueles 2 príncipes e mais as outras pessoas arquitetaram um plano
para prejudicar a Daniel. Eles fizeram um edito proibindo de fazer oração a qualquer deus ou pessoa, a não ser unicamente ao rei, por um espaço de 30 dias. Eles deveriam orar somente ao rei. E o rei deixou-se levar por essa situação, assinou e selou. Eles, então, foram aonde Daniel morava, porque eles conheciam onde Daniel morava, eles sabiam a prática de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela da sua casa aberta para a banda de Jerusalém. Isto para Daniel era algo que não poderia falhar. Todos os dias, 3 vezes, ele orava ao Senhor. E aquelas pessoas que arquitetaram este plano para prejudicá-lo foram e encontraram orando. E disseram ao rei. E a ordem era: quem estiver orando a outro Deus será lançado na cova dos leões. Era assim que haveria de acontecer. Mas aqui nós encontramos que, quando Daniel soube que aquele edito estava assinado e selado, e alguém disse para ele, chegou para ele e disse: olha, o rei criou aí um edito. Não foi o rei, foi aqueles que estavam ao lado de Daniel, mas não se sentiam bem e queriam prejudicá-lo. E o que fez Daniel? Quando soube que aquela ordem estava escrita: não vou mais orar 3 vezes, ou não vou mais orar com a janela aberta. Não. Daniel ignorou toda aquela situação. Para ele, aquilo não estava dizendo nada. Olha, quem tem um espírito excelente não se abate diante de circunstâncias adversas que podem aparecer. Tudo ia bem, mas de repente os homens criaram esta turbulência. Mas Daniel não se deixou abater por aquele estado de coisas. Ele continuou o seu compromisso com Deus. Então, quem tem um espírito excelente, a quinta ação, é que ele não se abala diante das turbulências que se levantam neste mundo. E a 6ª ação de quem tem um espírito excelente é que, observe, não teve jeito. Encontraram Daniel orando, levaram ao rei e disseram ao rei o que a lei dizia, o edito dizia. O rei tinha assinado, não poderia voltar atrás. O rei, então, pediu que lançasse Daniel na cova dos leões. Leões que estavam prontos a qualquer momento a devorar a vida de Daniel. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Não foi colocado, ele foi jogado na cova dos leões. E nós encontramos ali que naquela cova onde ele foi jogado, Deus enviou do céu um anjo e esteve com ele e passou com ele aquela noite. Nem o mal aconteceu a Daniel, nem o leão estranhou a Daniel. Conviveram tranquilamente, um com o outro ali. Passado a noite, nós encontramos aqui que o rei volta, pensando que já não existia mais nada de Daniel. Mas olha o que Daniel responde àquele rei. Ele diz: ó Daniel, seja o caso de que o teu Deus tenha podido te livrar. E Daniel, então, diz: o meu Deus enviou o seu anjo, que esteve comigo esta noite. Então, esta 6ª ação de quem tem um espírito excelente é que ele é guardado por Deus. Guardado por Deus.
O Senhor envia proteção e livramento. Ele viu a inocência de Daniel, a sinceridade e a pureza que havia no coração dele. E, portanto, o Senhor Deus o livrou. E o seu anjo esteve com ele ali aquela noite. Então veja o que nós encontramos aqui. O testemunho brilhante que Daniel deu, porque nele havia um espírito excelente. Faz uma grande diferença quem tem um espírito excelente. Então a sexta ação de quem tem o espírito excelente é de que ele é guardado por Deus, protegido pelo Senhor. E a sétima e última ação de quem tem um espírito excelente, nós encontramos aqui nos versículos 26 a 28. O que é que acontece? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Agora aqui foi o rei invalidando aquele primeiro decreto e refazendo um novo decreto para que todos tremam e temam ao Deus de Daniel. Então, quem tem um espírito excelente, a sétima ação é que glorifica a Deus. A vida e a conduta de Daniel foi um tributo de glorificação a Deus. E esta glorificação a Deus veio por meio dos lábios do rei Ciro. Ele, então, foi quem louvou e glorificou a Deus por observar na vida de Daniel a ação desse espírito excelente. Daniel se destacou por aqueles impérios. Não há uma mancha na vida de Daniel. Um caráter ilibado, porque nele havia um espírito excelente. Quando Jesus veio para este mundo, ele veio também enviado por Deus. E esse espírito excelente habitou também em Jesus como homem. E nós observamos os atos, as ações, as palavras, o procedimento de Jesus. Trazia paz, trazia alegria, trazia salvação, cura, libertação, transformação, porque em Jesus habitava também este Espírito excelente. E quando Jesus terminou o seu trabalho aqui e estava para voltar ao Pai, ele disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. E ele disse que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que guia, que instrui, que orienta, que ensina, que convence. O Espírito Santo é o Espírito excelente da parte de Deus, que vem habitar no coração dos salvos. O mesmo Espírito que habitou em Daniel, Espírito excelente, que habitou em Jesus, o Espírito excelente, é o mesmo que habita em mim, habita em você, habita em nós, é o Espírito excelente. E quem tem este Espírito excelente
pode enfrentar qualquer que seja a situação. Ele tem fidelidade e comprometimento diante do Senhor Deus. Não se vende, não se rende, não se deixa levar, não se contamina. Mantém-se puro, santificado e separado, tendo a vida consagrada para Deus, porque nele habita um Espírito excelente. Esse Espírito excelente está habitando no teu coração, está habitando no meu coração, está habitando em cada um de nós. O Senhor Jesus disse: Ele habitará convosco e estará em vós. Ele veio para habitar dentro de nós. Espírito excelente. No exemplo de Daniel e de Jesus, modelos para que nós possamos manter-nos firmados em Deus, por conta das ações deste Espírito excelente que habita em nós. Nós precisamos tributar a Deus glória, honra, louvor e adoração. Nós observamos aqui 7 ações do Espírito excelente que habitava em Daniel, que habitou em Jesus e que habita em nós. E que ações são estas? Ligados a Daniel. O homem do Espírito excelente, ele tem firmeza de propósito. Esta é a primeira ação. A segunda, Deus muda as circunstâncias para quem tem um espírito excelente. A terceira ação, quem tem um espírito excelente é honrado por Deus. Quarta ação, quem tem um espírito excelente é reconhecido pelos homens à volta. Quinta ação, quem tem um espírito excelente não se abate diante das dificuldades e tempestades que se levantam. Sexta ação, quem tem um espírito excelente é guardado, protegido por Deus. Sétima e última ação, quem tem um espírito excelente glorifica a Deus. Que possamos, eu e você, desfrutar desta plena e maravilhosa comunhão com Deus e da habitação permanente desse Espírito excelente em nós, a semelhança de que habitou em Daniel e em Jesus. Que nós possamos caminhar firme, seguro, transparente, leal, fiel e grato a Deus. E o mover desse Espírito excelente em nós promoverá no coração das pessoas a diferença e despertarão para que eles aproximem-se do Senhor, nosso Deus, glorificando-o por aquilo que observa em nossa vida como resultado das ações do Espírito excelente em nossa vida. Que isto seja significativo e permanente na nossa vida, que a nossa visão esteja voltado para as ações deste Espírito excelente que habita em nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.